Em tempos desprovidos de geladeiras e tecnologia alimentar contemporânea, os nativos americanos engenhosamente aperfeiçoaram métodos para manter a carne fresca por longos períodos, até mesmo anos. Essas técnicas não eram meramente estratégias de sobrevivência, eram métodos de preservação que se mostraram superiores a muitos métodos modernos em eficácia. Vamos nos aprofundar no tópico da defumação de carne. Ao contrário da crença popular, isso não se refere à prática que atrai olhares curiosos dos vizinhos. Os nativos americanos descobriram que a fumaça servia não apenas para sinalizar ou impregnar as roupas com o aroma de fogueira, mas também como um conservante natural de alimentos. O brilhantismo residia em sua dupla função. Eliminava a umidade da carne e, ao mesmo tempo, a protegia com compostos naturais que detêm bactérias. Descobertas arqueológicas indicam que alguns defumadouros nativos americanos eram tão meticulosamente construídos que podiam conservar a carne por até 2 anos. Em refrigeradores modernos, as sobras costumam ser conservadas por períodos mais curtos do que essas carnes defumadas. Tribos construíram cabanas de defumação especiais, onde penduravam a carne sobre fogueiras de queima lenta para preservação. O fator crucial era a lentidão do processo. Não era como um churrasco rápido no quintal com o tio Bob, aumentando o fogo e transformando tudo em carvão. Diferentes tribos desenvolveram técnicas únicas de defumação, muitas vezes privilegiando madeiras específicas como nogueira pecan, bordo ou cedro, que conferiam sabores distintos. Tratava-se essencialmente de um tempero alimentar antigo, combinado com a preservação de alimentos. Um estudo revelou que a combinação de desidratação e compostos de defumação poderia reduzir o crescimento bacteriano em até 90%, tornando-se uma forma eficaz de controle de pragas. A verdadeira maravilha foi aperfeiçoar o processo de fabricação de carne seca, indo além das tiras caras e compradas em postos de gasolina. Antes que a carne seca se tornasse moda, os nativos americanos já dominavam esse método, usando apenas conservantes naturais, sem a necessidade de produtos químicos difíceis de pronunciar. Fatiando a carne em tiras finas, tão delicadas que os sinais de fumaça podiam passar por elas, eles a secavam ao sol. Pesquisas modernas confirmam que a carne adequadamente desidratada pode reter até 80% de seu conteúdo nutricional original, superando muitos alimentos processados em nossas casas hoje. Eles sabiam intuitivamente quais carnes eram melhores para cada método de secagem. Caças de grande porte, como bisões e alces, eram defumadas devido ao seu volume, enquanto animais menores, como coelhos e perus, eram ideais para desidratação em carne seca, perfeita para longas viagens de caça. Os precursores das refeições compactas de hoje, sem embalagens plásticas ou aditivos duvidosos. Esses métodos não eram apenas eficientes, eram pragmáticos, utilizando recursos mínimos e contando principalmente com experimentação cuidadosa. Os nativos americanos observaram que a carne secava melhor em dias de vento. Daí sua preferência por colocar grelhas de secagem em locais arejados. Além disso, eles entendiam que defumar carne era mais eficaz durante as estações mais frias do que no calor do verão, provavelmente devido ao desconforto de trabalhar perto de uma fogueira quando já estava escaldante lá fora. No entanto, a criatividade brilhou quando algumas tribos criaram soluções inovadoras de armazenamento para seus alimentos conservados. Eles construíram plataformas especializadas no alto das árvores para proteger sua carne seca de animais, como você pode imaginar, verificando seu estoque de alimentos apenas para encontrar um urso desfrutando de um banquete à vontade, em vez do convidado do jantar que você esperava.
certas tribos atribuíam funções especializadas aos seus habilidosos conservantes de carne, semelhantes a mestres da cozinha, mas com foco em garantir o suprimento de alimentos da aldeia para o inverno. Notavelmente, essas técnicas de preservação foram tão bem-sucedidas que os primeiros colonos europeus adotaram muitas delas. De fato, eles podem ter desprezado os costumes nativos americanos em outras áreas, mas não podiam negar sua eficácia quando se tratava de manter a carne comestível por longos períodos. De fato, alguns desses métodos de defumação e secagem ainda são empregados por produtores artesanais de carne modernos com o objetivo de evitar conservantes artificiais. Quanto às técnicas de preservação, a prática de defumação e secagem foi apenas o começo. Os nativos americanos tinham outra abordagem inovadora na manga. As caras barras de proteína em lojas de produtos naturais empalidecem em comparação com o que eles desenvolveram séculos atrás. Durante séculos, o pemmican provou ser o alimento de sobrevivência definitivo, superando a fumaça e a luz solar na preservação da carne. Sem necessidade de marca ou embalagem, essa mistura simples reinou suprema. A receita é simples: carne seca pulverizada em pó, combinada com gordura derretida e, ocasionalmente, enriquecida com frutas vermelhas, se desejado. Notavelmente, o pemmican podia durar décadas, mais do que o período de pagamento de uma hipoteca. Os nativos americanos aprimoraram esse processo por meio de gerações de experimentação. Eles selecionavam cuidadosamente a carne ideal, geralmente de bisão, alce ou veado, cujo teor equilibrado de gordura e carne magra os tornava escolhas superiores em comparação a animais mais magros, como coelhos, que produziam um pemmican resistente, semelhante a sapatos de couro seco. Cada tribo tinha seus próprios métodos distintos, transmitidos de geração em geração, como receitas de família. Na natureza, essas receitas podem salvar sua vida. Uma receita tradicional de pemmican usava uma proporção de 50-50 de carne em pó para gordura derretida, o que pode parecer alarmante da perspectiva de um cardiologista hoje em dia. No entanto, esse equilíbrio não era arbitrário. Os nativos americanos descobriram que essa proporção precisa era ideal para vedar o ar e a umidade, dois inimigos da preservação de alimentos. Cientistas de alimentos modernos verificaram que essa proporção maximiza tanto a duração da preservação quanto o conteúdo nutricional. Parece que aqueles antigos especialistas em culinária eram realmente experientes. Estudos recentes revelam que o pemmican, quando feito e armazenado corretamente, pode reter seu valor nutricional por até 50 anos. O processo se assemelhava a uma linha de montagem mesmo antes da invenção de tais mecanismos. Enquanto alguns preparavam e desidratavam a carne, outros refinavam a gordura até que ela ficasse pura o suficiente para evitar a deterioração. Eles descobriram que a gordura renal ou o suor funcionavam melhor do que a gordura corporal comum para esse propósito. O pemmican tinha um alto ponto de fusão que o mantinha sólido durante as jornadas de verão, e não em pequena escala. Algumas tribos conseguiam processar milhares de quilos de carne em uma única temporada de caça. Meio quilo de pemmican fornecia aproximadamente 3.500 calorias, o equivalente a consumir 3 pizzas grandes. Mas, ao contrário da pizza, sustentava a vida em vez de deixar arrependimentos para o dia seguinte após o excesso. Guerreiros e caçadores podiam sobreviver por longos períodos com apenas um pequeno saco de pemmican e água. Os shakes de proteína modernos empalidecem em comparação quando confrontados com esse desafio. Relatos históricos indicam que os corredores nativos americanos podiam percorrer até 80 km por dia, abastecidos principalmente por pemmican
fazendo com que os géis energéticos contemporâneos parecessem bastante fracos em contraste. O brilhantismo do pemmican residia não apenas em sua resistência, mas também em sua adaptabilidade. Podia ser comido cru, cozido em um ensopado ou derretido em uma bebida energética primitiva. Algumas tribos até criaram receitas diferentes para as diferentes estações. No inverno, o pemmican pode conter gordura extra para calorias adicionais, enquanto as variedades de verão podem incorporar frutas secas para vitaminas adicionais e sabor aprimorado. Descobertas arqueológicas indicam que certas tribos formularam mais de 20 tipos distintos de pemmican, cada um adaptado para usos ou estações específicas. Registros comerciais do século XIX revelam que o valor do pemmican disparou, tornando-se uma forma de moeda entre algumas tribos. Considere a ideia de pagar as contas com alimentos que não estragam. Os comerciantes de peles europeus se viram cativados por esse alimento versátil, levando ao estabelecimento de extensas redes de comércio de pemmican. Algumas tribos nativas americanas evoluíram para titãs pré-históricos da produção de alimentos, produzindo milhares de quilos de pemmican para o comércio. Documentos da Companhia da Baía de Hudson mostram postos comerciais estocando até 20.000 quilos de pemmican de uma só vez. No entanto, um fato raramente mencionado nos livros de história é que o pemmican desencadeou um conflito. Entre 1814 e 1816, teve início a Guerra do Pemmican, desencadeada pela tentativa do governador da colônia do Rio Vermelho de interromper as exportações de pemmican. As pessoas ficaram furiosas com a adulteração de seu sustento, principalmente porque ele havia sustentado seus ancestrais por gerações. A importância do pemmican ia além da preservação e do comércio de alimentos. Também fornecia um meio de armazenar temporariamente carne recém-cozida antes do advento de soluções modernas de armazenamento, como recipientes de plástico. Os nativos americanos se destacaram nessa área há séculos, empregando potes de barro e gordura animal como uma alternativa inteligente aos caros e elusivos recipientes de plástico de hoje. Seu método, simples, porém eficaz, envolvia embalar a carne cozida em um pote de barro ou recipiente de casca de árvore e selá-lo com uma espessa camada de gordura animal derretida. Os potes de barro funcionavam como se fossem recipientes para selar sobras, mas, diferentemente dos métodos convencionais, mantinham as bactérias sob controle por longos períodos. Novas descobertas arqueológicas sugerem que esses recipientes conseguiam manter a carne comestível por aproximadamente 6 meses. Compare isso com os recipientes contemporâneos para preparo de refeições. Esses recipientes antigos eram maravilhas da engenharia. Os ceramistas nativos americanos não moldavam a argila aleatoriamente. Eles escolhiam tipos específicos resistentes a rachaduras durante mudanças de temperatura. Vestígios arqueológicos indicam que esses recipientes de armazenamento eram frequentemente tratados com misturas de resinas e óleos vegetais, aumentando sua resistência à umidade. Uma análise de potes preservados revelou que certas tribos desenvolveram uma impermeabilização natural equivalente aos esmaltes cerâmicos modernos. No entanto, o fator-chave era a vedação com gordura. Eles descobriram que certas gorduras animais proporcionavam preservação superior em comparação a outras. A gordura de bisão e de urso era altamente valorizada devido aos seus altos pontos de fusão, evitando o vazamento de carne no primeiro dia quente da primavera. Experimentos com técnicas de armazenamento replicadas demonstraram que uma cobertura de gordura bem processada poderia reduzir o crescimento bacteriano em até 95%
em comparação com recipientes abertos, superando certos métodos contemporâneos de preservação. Algumas tribos aprimoraram essa técnica de armazenamento enterrando seus recipientes selados com gordura no subsolo. Uma decisão inteligente, já que a temperatura fria e constante da terra funcionava como uma geladeira natural. Amostras antigas de solo de locais de armazenamento mostraram que esses locais subterrâneos mantinham temperaturas entre 35 e 45 graus Fahrenheit durante todo o ano. As adegas modernas utilizam o mesmo princípio, embora com menos potes de barro e mais vagens enlatadas. A diversidade de alimentos que eles preservavam ofuscaria o preparo das suas refeições. Além de carnes comuns, eles armazenavam luxos como caudas de castor, reverenciadas como bacon em sua época. Todos as desejavam. A gordura de urso era apreciada não apenas para fins de selagem, mas também para consumo. Um único recipiente de gordura de urso preservada podia fornecer calorias suficientes para sustentar uma família por uma semana, demonstrando uma notável eficiência de embalagem. Esses métodos de preservação não visavam apenas prolongar a vida útil dos alimentos, mas também garantir a sobrevivência. Relatos escritos dos primeiros comerciantes europeus detalham comunidades inteiras enfrentando invernos rigorosos devido aos seus estoques de carne. Um registro notável, de 1792, narra uma aldeia sobrevivendo a uma escassez de caça de 3 meses, apenas graças às suas reservas de carne preservada. O comerciante observou que a carne estava tão fresca como se tivesse sido recentemente abatida. Um elogio de alguém que provavelmente esperava algo semelhante à carne seca. Diferentes localidades criaram suas versões únicas, refletindo seus recursos disponíveis. Tribos costeiras utilizavam óleo de peixe para fins de selagem. Em contraste, tribos das planícies preferiam gordura de bisão. Alguns moradores do sudoeste moderno criaram potes de barro específicos com bordas onduladas que ofereciam uma vedação superior com a camada de gordura. Descobertas arqueológicas indicam que esses recipientes de design exclusivo podiam estender a duração da preservação em 2 meses a mais em relação aos recipientes comuns. Notavelmente, descobriu-se que até mesmo os nativos americanos ocasionalmente erravam em seus experimentos culinários. Arqueólogos desenterraram inúmeros potes de armazenamento que falharam, caracterizados por rachaduras e selos defeituosos. Eles se adaptaram a seus erros, aprimorando consistentemente seus métodos até que o domínio do ofício se tornou uma ciência. Como diria sua avó, a prática leva à perfeição, especialmente quando a sobrevivência no inverno depende disso. Aliás, embora potes selados com gordura sejam eficazes para carnes comuns, às vezes eram necessárias soluções de armazenamento maiores. Você conseguiu capturar uma quantidade considerável de peixes em sua caçada recente? Os nativos americanos, sem freezers modernos, frequentemente enfrentavam esse problema. A solução engenhosa deles, eles transformaram a terra em uma geladeira colossal. Arqueólogos modernos descobriram inúmeras fossas de armazenamento antigas espalhadas pela América do Norte, algumas capazes de acomodar carne de vários alces adultos. Sério, eles pensaram em grande escala. O mecanismo por trás desses depósitos subterrâneos de carne era mais complexo do que se poderia imaginar. A cerca de 1,8 a 2,4 metros de profundidade, o solo mantém uma temperatura constante de aproximadamente 10 a 12 graus Celsius durante todo o ano. Essa temperatura é mais quente do que a da sua geladeira, mas fria o suficiente para retardar significativamente a deterioração da carne. Estudos recentes revelaram que essas fossas, quando construídas corretamente, podem manter a carne comestível
por até 3 meses durante os períodos mais quentes. Nada mal para um simples buraco no chão. Os nativos americanos não simplesmente escavavam essas fossas e as enchiam. Eles as construíam meticulosamente, sobrepondo materiais específicos em camadas, assemelhando-se a uma lasanha altamente funcional. Inicialmente, eles colocavam uma camada de grama ou casca para evitar o contato direto com o solo, seguida por camadas alternadas de carne e substâncias isolantes. Vestígios encontrados nessas fossas sugerem que eles frequentemente empregavam certos tipos de grama e folhas renomadas por suas qualidades antimicrobianas naturais. Uma fossa escavada no centro-oeste exibia evidências de capim-doce, uma planta conhecida hoje por seus componentes que inibem o crescimento bacteriano. Em regiões mais frias, essas fossas funcionavam como freezers naturais. O solo se solidificava devido às baixas temperaturas, preservando perfeitamente tudo o que estava guardado em seu interior. Algumas tribos do que hoje é o Canadá criaram camadas de gelo entre as camadas de carne, essencialmente inventando o freezer horizontal cerca de 800 anos prematuramente. Exploradores europeus ficaram surpresos ao encontrar caça bem preservada em esconderijos congelados que encontraram por acaso e que estavam armazenados há meses. No entanto, a localização dessas covas de armazenamento era crucial, semelhante aos valores imobiliários modernos. As tribos selecionavam meticulosamente os locais com base nos tipos de solo, padrões de drenagem e até mesmo na exposição ao vento. Eles entendiam que o solo arenoso drenava melhor do que o argiloso, impedindo que seu suprimento de carne de inverno fosse submerso em água. Além disso, sabiam que as encostas voltadas para o norte permaneciam mais frescas. Alguns achados arqueológicos revelaram bairros inteiros de covas de armazenamento, organizadas de acordo com o terreno ao redor. Essas covas podiam ser bastante substanciais. A maior encontrada até agora podia conter até 900 quilos de carne, aproximadamente o equivalente a estacionar um carro compacto no subsolo, mas com o benefício adicional de ser comestível posteriormente. De fato, cálculos foram feitos com relação a essa quantidade. Estudos sobre o tamanho das fossas de armazenamento em várias regiões revelaram que as tribos do norte construíam fossas maiores, provavelmente devido ao clima frio que permitia o armazenamento prolongado de carne. No entanto, a criação de fossas era mais do que apenas cavar buracos. A manutenção e o gerenciamento eram cruciais. As tribos criaram sistemas complexos para rotacionar seus suprimentos de carne, semelhantes às práticas modernas de verificação de datas de validade. Ao contrário do nosso método atual, elas não dependiam da leitura de pequenos números impressos. Em vez disso, empregavam marcadores para monitorar a duração do armazenamento e tinham diretrizes rígidas sobre quais fossas abrir em horários específicos. Algumas tribos até designavam indivíduos como guardadores de fossas, antigos gerentes de inventário que monitoravam os estoques subterrâneos. Pode-se questionar a presença de intrusos. Uma fossa cheia de carne parece um banquete convidativo para a fauna local. Os nativos americanos também previram esse problema. Eles frequentemente cobriam as aberturas das fossas com pedras pesadas e construíam marcadores distintos, visíveis aos humanos, mas pouco atraentes aos animais. Algumas tribos nativas plantaram estrategicamente certas plantas perto de suas áreas de armazenamento de alimentos para afastar a vida selvagem. Essa tática inteligente ajudou a proteger seus suprimentos de inverno de ursos e outros animais. No entanto, nem tudo correu bem. Descobertas arqueológicas indicam que cerca de 10% das fossas de armazenamento não tiveram sucesso, devido a fatores como inundações,
invasões de animais ou má vedação. Dada a ausência de tecnologia moderna, essa taxa de falhas é bastante louvável. Na verdade, supera meus próprios esforços para conservar sobras de comida na geladeira. O armazenamento subterrâneo era eficaz para manter a carne resfriada, mas certas tribos desenvolveram métodos ainda mais intrigantes de preservação. Um desses métodos, embora possa causar um pouco de repulsa, é realmente notável. É um processo complexo que transforma peixes comuns em uma iguaria deliciosa, capaz de durar meses por meio de decomposição controlada. Embora a ideia de consumir alimentos propositalmente estragados possa inicialmente revirar o estômago, você deve admitir que é intrigante. As culturas nativas americanas desenvolveram um método impressionante de preservação de alimentos por meio da fermentação. Você pode se surpreender ao saber que esse processo é semelhante ao usado na fabricação de queijo, que provavelmente é o que você apreciou na sua pizza ontem à noite. A principal diferença está na aplicação. Os nativos americanos aplicavam essa técnica a peixes e carnes, garantindo suprimentos comestíveis mesmo nos invernos mais rigorosos. Em outras palavras, eles selecionavam peixes gordos, como o salmão, para o processo, enterrando-os em fossas forradas com grama e folhas. Essas fossas eram então deixadas sob condições cuidadosamente controladas para fermentar. A ciência por trás desse método ancestral é intrigante. Bactérias benéficas decompunham os peixes, inibindo o crescimento de bactérias nocivas. Pesquisas modernas sobre essas fossas de fermentação tradicionais demonstraram que elas proporcionam um ambiente ideal para micro-organismos benéficos, mantendo um pH entre 4,2 e 4,8, a faixa ideal para uma fermentação segura. Sem mero acaso, esses enterros envolviam práticas especializadas de diferentes tribos, moldadas por seu clima e recursos regionais. Tribos costeiras incorporavam algas marinhas em seus poços de fermentação, aumentando involuntariamente a eficácia da preservação devido aos compostos naturais que forneciam, incluindo iodo e minerais. Estudos recentes confirmam que esses aditivos fortificavam o processo de conservação. Quem precisa de intensificadores de sabor industriais quando se tem algas marinhas? O tempo era crucial. Períodos curtos levavam a proteção insuficiente, enquanto períodos prolongados resultavam em produtos intragáveis, mesmo para aventureiros como seu tio. Com o tempo, as tribos refinaram seus sistemas de cronometragem por meio de tentativa e erro, monitorando os poços de fermentação em busca de indicadores específicos que sinalizassem a conclusão, semelhante a verificar o crescimento do pão de fermentação natural, mas com aromas intrigantes. Descobertas arqueológicas indicam que certas tribos conseguiam conservar peixe fermentado por até 1 ano, o que é notável, considerando que as técnicas contemporâneas de conservação normalmente não conseguem manter o frescor do peixe por mais de alguns dias. No Alasca, um poço de armazenamento subterrâneo continha restos de peixe fermentado que, segundo estimativas dos cientistas, teriam sustentado uma família de 6 pessoas durante todo o inverno. Que planejamento de refeições! Recorrendo a inovações em armazenamento refrigerado, os nativos americanos de climas mais frios criaram algumas técnicas engenhosas, com o trocadilho intencional. Conservar no gelo não era simplesmente jogar carne em um monte de neve e cruzar os dedos. Eles desenvolveram métodos complexos para cortar e armazenar blocos de gelo, essencialmente inventando os primeiros freezers. Algumas tribos colocavam neve e carne em camadas, criando embalagens comestíveis de alimentos congelados que permaneciam conservadas até a primavera. Notavelmente, eles descobriram como fatiar carne congelada tão fina,
que ela pudesse ser consumida sem descongelar. Com instrumentos feitos de osso e pedra, eles habilmente fatiavam peixe e carne refrigerados em pedaços delicados e consumíveis, direto do congelador. Essa tarefa exigia grande proficiência. Qualquer erro resultaria em dificuldade para morder um pedaço de gelo, em vez de saborear fatias finas, semelhantes a sashimi. O exame dessas ferramentas indica que eles conseguiam obter fatias de até 1,16 de polegada, uma precisão comparável às facas modernas. Controlar a temperatura era vital. Tribos do Ártico construíram casas de armazenamento de gelo exclusivas com blocos de neve e materiais isolantes como pele e vegetação. Essas construções conseguiam preservar temperaturas congelantes mesmo em meio a variações de temperatura externa. Pesquisas sobre projetos antigos de casas de gelo sugerem que elas podiam manter uma temperatura constante de aproximadamente 28 graus Fahrenheit por longos períodos, superando a consistência de algumas geladeiras modernas. No entanto, isso não era só trabalho. Também havia diversão. Alguns grupos indígenas organizavam competições para determinar quem conseguia fatiar peixe congelado mais finamente, assemelhando-se a versões antigas das competições Iron Chef, mas com os participantes provavelmente sentindo os dedos dormentes devido ao frio. Descobertas arqueológicas revelaram ferramentas cerimoniais especializadas para fatiar, adornadas com entalhes intrincados e feitas de materiais de alta qualidade, possivelmente usadas nesses eventos. Os nativos americanos demonstravam um conhecimento excepcional da ciência alimentar, não apenas para fins de sobrevivência, mas também para prosperar, desenvolvendo alimentos em conserva, ricos em nutrientes que poderiam ajudar as comunidades em momentos difíceis.